bem complexas, e aí você vai fazendo suas ponderações. Eu posso colaborar depois. O James Raulino participou bastante, eu acho que ele deve ser um aluno seu, né? Eu participei da banca dele de qualificação. Ah, tá, tem várias perguntas aqui. Ele pergunta assim, quais as principais categorias de análise na semiótica social, considerando a necessidade de se atrelar a multimodalidade a essas práticas sociais que são socio-historicamente situadas? Quais são as categorias de análise? Isso, quais são as categorias de análise na semiótica social? Olha, eu acho que para vocês... Isso. Eu acho que começa pensando qual é o objeto de análise, não é? Dentro do ensino, né? Então, vai depender muito do seu propósito, né? Nós temos aí muito forte a perspectiva crítica, nós temos muito forte os recursos multimodais, e aí já vem retomando também aquela outra pergunta, né? A semiótica social é a grande área, a modalidade é uma abordagem, então a multimodalidade é uma dessas categorias, a meu ver, né? Como também a perspectiva crítica. Claro que, como eu disse, tudo vai depender do objeto de análise que você vai escolher, mas constitutivas, digamos assim, da semiótica social são esses fatores de multiplicidade, de sentido, de multiplicidade de modos, e dentro desses modos uma multiplicidade de semioses, de significados. Se você tiver mais alguma ideia aí dessas categorias... Sim, eu acho que você fez ótimo, acho que você fez uma abordagem ampla, e a semiótica social traz toda uma envergadura de perspectivas, de conceitos, para a gente pensar, né, como abordar, né, a linguagem, a produção de significados dentro de um contexto cultural e situacional. E eu fiz um texto recentemente, junto com a Clarice, que é minha parceira de pesquisa, com quem eu compartilho muitas reflexões e tenho uma afinidade muito grande, e aqui vai um alô para Clarice, né, porque é uma pessoa que eu tenho muita cumplicidade, e a gente levou mais de um ano mapeando trabalhos no Brasil, e o que as pessoas mais usam em termos de multimodalidade para analisar textos é a gramática do design visual. A gramática do design visual, ali, é um material que fornece um inventário de categorias que direciona o nosso olhar para certos aspectos da imagem, né? Só que é uma problemática que, inclusive, o Gunter discutiu conosco no seminário na Dinamarca, porque ele achou curioso por que nós sempre corremos a gramática do design visual. As nossas análises ficam muito afetivas. E a semiótica social... ele achou esse estranho livro mais recorrente, mais utilizado ser esse. Porque ali há um inventário para a gente de categorias, de ferramentas para aplicar. Só que a simples e pura aplicação das categorias deixa uma análise altamente descritiva. O que nós precisamos pensar são os conceitos basilares que estão dentro da teoria da semiótica social, que nós precisamos compreender, né? Entender a questão do interesse, que está atrelado a um sujeito dentro de uma formação social, quais são os recursos, como eles são disponibilizados e por quem, dentro de um contexto cultural. Porque, como diz o Kress, há princípios semióticos universais, mas nós não podemos criar universais culturais e achar que toda produção de significado... A gramática... A semiótica social, inclusive... Cortando. Marizenade, eu acho que você pode explicitar isso melhor. Tem uma pergunta aqui do Vicente Neto, que ela é sempre recorrente. Eu posso só... Por favor. Eu só complementar que eu falo dizendo que a AGDV ela é a sistematização, digamos assim, dessa leitura das imagens. Não é? Mas nós percebemos que aqui no Brasil é muito recorrente a análise através da gramática do design visual,
mas que a própria semiótica social ela já é basilar para que nós escolhamos essas nossas categorias de análise que vão muito à atização. Claro que a gramática, uma vez eu disse para ele, foi o primeiro passo, né, para que a gente possa desenvolver essas leituras de mais amplo e em vários contextos. E aí ele disse assim, foi o primeiro, e o segundo foi esse. E aí ele mostrou aquele livro, Before Writing, que me pareceu ser bem do coração dele. Ele me sugeriu que comprasse. E outras, então assim, a gramática ela é basilar para nos mostrar como se dá essa composição das imagens, metodicamente, digamos assim, sistematicamente, que vem realmente embasando muitas das nossas perguntas, mas que a semiótica social, ela já embasa muito e já nos traz essas categorias para além dessa sistematização. Claro que a gramática, o design visual nos traz essa consciência de como esses textos são compostos, como eles estão distribuídos, os recursos estão distribuídos, mas não é a única ferramenta que nós utilizamos ou precisamos utilizar para as nossas pesquisas. É um dos passos, né? Essa conscientização de como a imagem está composta. Isso, pena, o pessoal está assinando aqui que meu áudio está falhando muito, é uma pena, não entendi porque que minha conexão está ruim, né? Gente, me desculpa, hoje eu testei isso tudo pela manhã, várias partes da casa, mas essas coisas sempre acontecem e acabam chateando um pouco a gente. Zenaide, se você me ouvir aí, você sinaliza. Tem uma pergunta que eu acho que você já colocou. Eu vou falar pausadamente, que eu tenho a tendência de acelerar. O Vicente Neto perguntou, e você colocou isso na sua fala, mas acho que você pode retomar. Qual a diferença entre modo e recurso semiótico? Tá, então, os modos, como nós temos visto, nós podemos classificá-los como verbais, como visuais, espaciais, gestuais, sonoros. E dentro de cada desse modo, nós temos os recursos que podem ser utilizados, que são utilizados para agregar um sentido dentro de uma determinada composição textual, que traz, então, o modo, eu diria que nós temos aí os textos, né, no sentido amplo, e nós temos os modos através dos quais nós fazemos essa comunicação, e dentro desses modos nós temos os recursos que nós podemos utilizar. Eita, Zaira, travou de novo. Sério? É mais ou menos o que nós entendemos. A Clara está dizendo assim, nem o Gunter conseguiria responder essa pergunta, porque realmente são tão imbricados, né, Clarice? Mas é mais ou menos isso. Dentro desses textos, desses textos dentro da nossa comunicação, nós temos os modos pelos quais eles acontecem, e dentro desses modos nós temos os recursos que nós podemos agregar para compormos esse texto. Então, Zenaide, agora a gente vai para a última pergunta, porque o meu áudio ficando ruim, eu já fico triste com os meninos que a gente não dá a resposta à altura. Do James Raulino. Ele vai falar, eu acho a pergunta bem complexa. Considerando o aspecto do... eu entendi. Olha como é que ele retrata aqui. Considerando o aspecto do poder semiótica, Kress 2003, como desenvolver os multiletramentos na escola com base na semiótica social? Que eu acho que aí fecha tudo, né? Multiletramento, semiótica social e escola. Olha, como desenvolver a semiótica social, não é? Então, desde o início da nossa fala, nós temos pontuado essa importância de vermos a linguagem como parte da nossa vida, né? Então, dentro dessa amplitude, nós somos seres que nos comunicamos, que somos, muitas das vezes, levados a acreditar em determinadas composições. E aí, essa perspectiva de pensar o aluno como esse sujeito nos faz repensar essas nossas práticas, pensando a semiótica social, que está muito ligada às nossas práticas. Então, eu diria que pensar sempre a linguagem como essa
esse aspecto empoderador, né, do aluno. Sempre isso na minha sala de aula para dizer, nós estamos formando pessoas, nós não estamos formando essa perspectiva tecnicista, né? Nós precisamos pensar que nós estamos formando pessoas. E a semiótica social, pensando no lugar desses sujeitos, nas relações desse sujeito com o meio, com o mundo, e eu fico sempre dizendo, gente, a semiótica social quer melhorar o mundo, né? Quando a gente pensa no ensino sob a perspectiva da semiótica social, é muito no sentido de melhorar a vida das pessoas, de melhorar o mundo, de entendermos que essa diversidade é característica da humanidade. Então, eu vejo uma abordagem uma teoria muito humanista, sinceramente. E eu acho que isso é o que me faz me identificar como um sujeito que sem muitos privilégios e que, através da educação, conseguiu ter um lugar, uma voz, por isso que eu estou aqui com vocês, e tantas outras pessoas que têm passado por isso. Eu vejo muita semiótica social com essa abordagem humanizadora. Então, quando você olhar para o seu aluno e pensar sobre essa perspectiva da semiótica social, vamos pensar que nós estamos criando um cidadão e que esse cidadão possa agir de forma a tentar melhorar esse mundo. Eu vejo muito, muito por essa perspectiva. Então, acho que a gente vai caminhando para o final. Tem uma pergunta aqui que apareceu. Se existe a exploração da abordagem multimodal na escola hoje. Eu acho que Maria Zenaide já retomou essa fala e já falou isso tanto nas perguntas quanto na apresentação, que esse trabalho continua. Começa, ele é contínuo, ele é processual, né? A gente precisa cada vez mais criar condições para que a gente dê aos futuros professores uma boa formação que dê conta de levá-los a olhar sobre esse prisma, mas a gente sabe que ainda há muita coisa para fazer. A linguagem é dinâmica. O Kress tem uma fala muito interessante que eu sempre retomo para os meus alunos, né? Que cada pesquisador tem o direito e tem a percepção de rever, de reconstruir suas teorias. Ele participou do grupo de Nova Londres que culminou no multiliteracy, no termo multiliteracy que foi cunhado, né? Posteriormente, ele fala que a palavra multiletramento é até redundante, porque a linguagem é dinâmica, ela é instável, ela varia de acordo com o contexto social. Então, se ela tem todos esses atributos, essas características, falar em multiletramento seria redundante. A palavra letramento por si só dá conta. Por que eu retomo isso? Porque hoje se fala muito no termo... Oi? Tá falhando? Não, pode continuar. Não, pode continuar. Eu ia fazer um acréscimo aí de dados que eu trouxe para responder essa pergunta dele, mas quando terminar, aí eu falo. Então, sim, claro, assim, então se a linguagem é dinâmica, a gente vai vendo que, como Bakhtin já afirmava, ela é plástica, né? Ela é dinâmica, os gêneros são relativamente estáticos. Então, as práticas de linguagem vai variando e cada vez mais vão agregando, né, muito mais modos e recursos. Então, pensar de uma forma estática para a linguagem, então a multimodalidade vai sempre sendo reconstruída, reinventada, sempre ampliada, né, do ponto de vista que nós, como sujeitos, como agenciadores, vamos sempre construir significados nos mais variados contextos e utilizando cada vez mais recursos que vão sendo colocados dentro desses contextos. E aí você pode complementar. Isso nos desafia muito, porque se você me perguntar, você se considera letrada? Eu vou dizer sempre, eu estou em processo. Exatamente por conta dessa dinamicidade da língua e dessa diversidade que todos os dias muda, os multiletramentos, eles são contínuos. Então, nós somos desafiados toda hora a ressignificarmos, a ampliarmos os nossos letramentos. Veja que quando nós trocamos, por exemplo, trocamos alguns aparelhos como o celular, nós somos desafiados a desenvolvermos outros letramentos, porque o negócio já avançou e a gente precisa desses letramentos. Então, é um processo contínuo, permanente. Não me considero letrada em algumas esferas, mas em algumas menos em outras, como todos.
Mas é para dizer isso. Esse processo de ser letrado, multiletrado, é contínuo, é permanente, tendo em vista essa vida que a linguagem tem, né? Que se move, que muda o tempo todo. A pergunta dele, inicialmente, falava sobre isso, já chegou nas escolas, e aí eu vou trazer para vocês aqui rapidinho 2 pesquisas. Então, deixa eu só te interromper, eu vou te dar a última pergunta para você casar junto. Você está chegando na escola e tem uma outra pergunta, que eu acho que é sua especialidade, como na sua pesquisa de doutorado. O livro didático dá conta disso? Então, olha como é que chega na escola e esse livro didático dá. Eu acho que você pode amarrar. Pronto, vou amarrar. Vou começar primeiro falando sobre o livro didático, por uma questão de ordem, tá? Então, o livro didático dá conta disso. Também, o livro didático também está em processo, tá? Alguns livros que eu tenho analisado, ou que eu tenho orientado, mostram já que há uma indicação, há uma atenção voltada para os diversos letramentos, os múltiplos letramentos, mas ainda está acontecendo lentamente. Há uma preocupação em trazer textos imagéticos, textos que são do convívio dos alunos, mas na hora de explorar, aí a gente perde muito do potencial dessas imagens, do potencial desses textos. É o que eu tenho visto nessas pesquisas que eu tenho feito e orientado. Sobre a prática do professor, primeiro, que também acompanha o mesmo ritmo do livro didático, tá? Então, não há muito essa abrangência de análises críticas da imagem, e isso pode ser visto na própria fala de professores. Eu vou falar para vocês 2 pesquisas que foram feitas, uma em 2015 e uma em 2020, que foi concluída agora, que pontuam isso. Essas teorias, elas não têm chegado. Muitas das vezes os professores, quem é da escola, professor de escola pública que está aqui sabe disso, eles não fazem porque não querem, né? Não tem mudado muito, pelo menos de 2015 para 2020, de acordo com essas pesquisas a que eu tenho tido acesso e contato. Por exemplo, na minha pesquisa de 2015, a professora disse assim: nós não temos tido muito incentivo. A multimodalidade ainda é pouco divulgada. É pouco divulgada, de certa forma. E aí, depois que eu passo alguma coisa, divido com ela, compartilho com ela algumas leituras, algumas abordagens, a própria GDV, propostas outras que surgiram a partir da GDV, para o ensino, ela diz assim: muito interessante, mas é muita informação nova. Digamos que nós não tenhamos tido contato com essas teorias, mas você colocando assim, parece que é uma coisa que a gente já faz, que não é tão complexo. Mas, sem o conhecimento da teoria, fica mais difícil, não houve. Aí ela diz assim: sem que você tenha conhecimento teórico, se você esteja consciente disso, nada como ter. Depois que eu parei a instrução, algumas instruções, compartilhei leituras e tudo, aí ela disse assim: bom, antes eu fazia, mas agora eu vou fazer de um jeito diferente, porque essa formação faz diferença e nós não temos tido. Em 2020, ela diz, na pesquisa de minha orientanda, né, Souza 2020, ela diz parecido. Ela diz assim: ó, isso daí que você mostrou, eu tinha feito. E aí outra que me chocou foi a seguinte fala: sim, eu já trabalhei as imagens, mas eu nunca atentei para o fato delas terem significado. Eu achei isso forte, sabe? Foi uma novidade para a professora entender que o texto protético trazia significado. E ela disse: já trabalhei muito, mas eu nunca pensei que tivesse significado. Então, foi um pouco chocante para mim, como pesquisadora, ter esses depoimentos, né? Então, eles valorizam, reconhecem, mas eles dizem que não tem essa formação, nunca foi apresentado, então realmente não está, pelas pesquisas de 2015 a 2020, não está avançando muito.
Tá falhando. Aqui. Travou. A sua imagem travou agora. Tá voltando. Tá voltando? Tá. E agora? Isso. Continua pra gente ver se o áudio tá limpo. Vocês me ouviram até o fim? Deu para entender, um pouco cortado, mas foi possível entender a pesquisa de 2015, eu pelo menos consegui entender. E agora de 2020 com a fala da professora. Sim, foram dois momentos diferentes, né, 2015 e 2020, em que as professoras disseram praticamente as mesmas coisas. Que já faziam, mas faziam sem consciência, sem embasamento teórico, e depois que elas têm contato, pelo menos o aspecto crítico das imagens passou a ser mais enfatizado, digamos assim. Falhou. Janaína, você me ouve? Oi, eu ouço. Falou para todo mundo, falhou para todo mundo, gente. Ó, estão dizendo... Você quer... Você tem mais alguma consideração a fazer sobre essa questão? Mais algum aspecto a levantar? Tem alguma pergunta? Já foram todas? Já colocamos, já sintetizamos e tentamos encaixar, tá? Então, gente, assim, eu acho que a gente pode caminhar, né, para os apontamentos finais, porque a gente já recomeçou praticamente uma outra live. Aqui eu gostaria, assim, de externar meu imenso agradecimento à professora Maria Zenaide, que prontamente aceitou participar desse diálogo, cheio de atribuições online, com aulas, com atividades. E, assim, agradeço imensamente a todos que puderam estar aqui participando. A gente tem visto aqui quantas pessoas comentam, mandam suas interações. E a gente vai encaminhando para o encerramento. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que puderam estar aqui presentes, participando. Pena que a gente às vezes perde um pouco da qualidade pelo áudio, porque trava, tá? E fica aqui um convite para vocês, para os estudos multimodais, né? Para a gente fortalecer essa pesquisa no Brasil. Eu gostaria apenas de informar que nós teremos, o nosso programa vai oferecer, dentro do seu ciclo de live, a próxima será no dia 1º às 15 horas, com a temática sobre educação especial e reflexões coletivas e necessárias com a professora Denise Meirelles e a professora Isabel Matos Nunes. Então, já estou dando um indicativo aí da nossa próxima live. E eu gostaria de agradecer imensamente a todos e a você, Maria Zenaide. Não sei se você me ouve agora, que aí está rodando um pouquinho, que está travando. Eu acho que falhou. Deixa eu ver se retoma rapidinho para a gente não nos despedirmos abruptamente, para a gente encerrar a nossa live. E agora demorou mais. Se é a minha conexão, Zenaide saiu. Acho que a conexão dela acabou, travou. Ela já perdeu o contato. Então, pessoal, eu vou terminar por aqui. Eu acho que não queria terminar sem falar um grande abraço à Maria Zenaide, né, que imensamente pôde contribuir conosco nessas reflexões, e a presença de vocês. Fico muito feliz de ver Eliane, Dilamar, Sônia, a Clarice, os meus orientandos aqui, que sempre é uma forma de potencializarmos essas discussões em meio a um momento tão difícil, tão complexo, que a gente tem visto cada vez mais próximo de nós, pessoas se perderem, né? Um momento difícil de nós nos congregarmos, mas também é um espaço da gente se encontrar, fazer resistência, principalmente na produção da nossa ciência e ciências humanas, tão desprestigiada atualmente nesse país. Um grande abraço a todos e obrigada por vocês estarem presentes aqui, dando a contribuição de vocês. Abraços.